Nesse vídeo vamos ver como a gente faz alguns gráficos simples no Excel. Então, se nós temos uma variável qualitativa nominal, por exemplo, sexo, então temos aqui uma tabela de frequência, onde o número de pessoas do sexo masculino é 20 e do feminino é 30. Então, como fazer para fazer o gráfico? Seria o mais adequado, seria um gráfico de setor. Então, eu seleciono a categoria e a quantidade, seleciono o tipo de gráfico, setor, posso escolher qual eu quiser aqui, e está feito o gráfico. Se eu quero colocar o título do gráfico, eu posso selecionar, venho aqui, seleciono, Ctrl C, e passo para cá. Se eu quero colocar as quantidades aqui, eu clico do lado direito, e coloco adicionar rótulo, olha, 20 e 30. Eu posso melhorar esse rótulo, eu posso clicar em cima dele novamente, formatar rótulo e colocar aqui porcentagem, nome da categoria. E aparecem essas informações. Masculino, posso puxar para fora, feminino. Se eu quero modificar a cor, eu clico com o botão esquerdo, selecionei tudo. Mais uma vez, selecionei só o azul. Agora, botão direito do mouse, formatar. Venho aqui, cor, escolho a cor, por exemplo, amarelo. Aí modifiquei só um lado, o mesmo eu posso fazer para o lado esquerdo. Muito bem. E aí se eu tenho uma variável qualitativa ordinal? Qualitativa ordinal. Por exemplo, patentes na Polícia Militar. Então, a patente é uma categoria qualitativa ordinal porque existe uma ordem. Primeiro tem o soldado, depois o cabo, e assim segue. E eu quero fazer o gráfico disso. Primeiro vamos pensar que não seria adequado a gente, quando tem dentro de uma tabela, tem muitas categorias, fazer o gráfico de setor. Por quê? Porque fica difícil de visualizar. Vamos fazer o gráfico de setor para você ver o que acontece. Ó, vou selecionar aqui o salário. Olha o que acontece. O objetivo do gráfico é facilitar a leitura da informação. E quando eu tenho muitas categorias, o que acontece? Dificulta a leitura da informação, não facilita. Então, não é adequado fazer esse gráfico nesse caso, porque eu tenho muitas categorias. Um gráfico que seria adequado nesse caso seria o gráfico de colunas, é o que nós vamos fazer. Então, eu seleciono aqui as categorias, que no caso aqui da polícia são as patentes, selecionei, aperto o Ctrl, deu errado, um momento só. Selecionei, agora seleciono aqui o salário, estou apertando a tecla Ctrl, soltei. Então, apertei, selecionei aqui a categoria, apertei o Ctrl, vou fazer de novo. Seleciono a categoria, aperta o Ctrl e seleciona o salário. Mais uma vez, seleciona a categoria, solta, apertei o Ctrl e agora o salário. Pronto, selecionei, inseri, coluna, escolhi a coluna, está feito o gráfico. Então, o que fica claro aqui? Que a categoria, que é o comandante-geral da PM, é o que tem o maior salário. E depois, na medida que a patente aqui vai diminuindo, o salário também vai diminuindo. E depois, os últimos 4 aqui são alunos para oficial. E esse aqui é o soldado de segunda classe que tem o menor salário. E se eu quero que apareça o salário aqui em cima da coluna? Eu clico em cima de uma coluna com o botão direito, adicionar rótulo de dados, pronto, apareceu aqui o salário de cada categoria. Então, esse seria um gráfico adequado para uma variável qualitativa ordinal.
E se a variável é quantitativa discreta? Por exemplo, o que é quantitativo? Que a variável aqui do eixo x é um número, é uma quantidade, e aqui no eixo y seria a frequência, que também é um número. Então é número dos dois lados. Esse número é uma variável quantitativa, mas ela é discreta, porque entre o 17 e o 18, estou considerando que não existe nada. Evidentemente que a idade pode ser, uma pessoa pode ter 17 anos e meio, mas eu estou considerando como se fosse uma variável discreta que entre os 18 anos e os 19 anos eu não quero informação nenhuma. Então, considerei como discreta essa variável e aqui está a frequência. Se eu selecionar tudo e pedir para o Excel fazer o gráfico, olha o que acontece. Inserir, gráfico de colunas. Ele coloca duas colunas, porque ele entende que aqui são duas frequências, que esse 17 aqui é a frequência, ou seja, o tanto de vezes que ocorre que aparece um determinado evento, uma determinada categoria. E não é. O 17 não é uma frequência, 17 é a categoria. A frequência é 9. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente seleciona só a frequência e pede para ele fazer o gráfico. Inserir. Pronto. Só que deu um problema. E aqui no eixo X apareceu 1, 2, 3, 4, 5 e tinha que aparecer 17, 18, 19. Daí você vem aqui, clica em cima, em qualquer lugar aqui dentro, com o botão direito do mouse, selecionar dados, editar, e aqui você seleciona a categoria que você quer que apareça aqui embaixo. Dá OK, OK, pronto. Ó, 17, 18, 19, 23. Mesma coisa aqui, se você quiser colocar o nome do gráfico, clica aqui, vem aqui, copia e cola, etc. Bom, seguindo em frente. E se nós temos, por exemplo, uma série temporal? Ou seja, eu quero estudar como que ocorre um determinado fenômeno durante o tempo. Então, olha só que interessante. Isso aqui são os dados na Bolsa de Valores das ações da Petrobras. A variação semanal de janeiro de 2021, de 3 de janeiro de 2021 até 17 de setembro de 2021. E o preço de fechamento está aqui. Estão aqui os preços. Observando esses preços, qual é a tendência da ação da Petrobras? Fica muito difícil você analisar uma tendência observando uma tabela. Então, por isso que é fundamental o gráfico. Nesse caso, eu posso selecionar duas colunas, porque nesta coluna do lado esquerdo, eu não tenho números, né? Na verdade, aqui o Excel está entendendo que isso aqui são palavras. Então, ele não vai usar duas colunas. Então, eu já posso selecionar aqui a minha categoria, que é o eixo X. Pronto. Estou apertando Ctrl, aqui o preço da ação. Eu vou inserir aqui, ó, linha. Bom, deu problema. Qual foi o problema? Que essa tabela está aqui, ó, 28,41. Tinha que estar com vírgula. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho que tirar o ponto e colocar vírgula. Mas eu não vou fazer um por um. Então, eu seleciono todos. Venho aqui. Localizar. Localizar. Localizar o quê? Ponto. Coloco um ponto aqui. Substituir. Substituir por vírgula. Coloco a vírgula. Substituir tudo. Pronto. Já substituiu. Posso fechar. E agora de novo. Seleciono esta coluna, aperto o Ctrl, seleciono esta coluna do preço, inserir, escolho o que eu quero, deu errado novamente. Vamos ver o que está acontecendo. Um momento só.
Vou fazer diferente. Vou selecionar só esta coluna. Ok, deu certo. Agora eu faço como eu fiz no outro. Clico aqui em qualquer lugar. Selecionar dados. Editar. Venho aqui, seleciono os dados. Ok. Ok. Se você observar, o que está acontecendo aqui? Fica difícil analisar a evolução porque o gráfico foi muito espremido aqui entre o 15 e o 30. Então, eu não preciso ter esse espaço em branco aqui, porque eu quero analisar bem essa variação de preço das ações. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu começar no 15, começar aqui no 0, eu vou colocar aqui no 15 e vou terminar no 30. Então, eu clico com o botão direito aqui, no eixo, formatar eixo, ó, o mínimo eu vou colocar 15, o máximo 30, já está bom. Percebe que eu já percebo melhor a variação do preço das ações. Mas eu estou percebendo que eu posso começar do 19 e posso terminar no 30. Então, novamente aqui, botão direito do mouse, agora botão esquerdo, começar aqui do 19. Pronto. Então, olha só, a importância do gráfico de linha. Estou estudando algo que evolui com o tempo. E eu posso perceber com o gráfico de linha a tendência. Percebe que aqui, de 3 de janeiro, percebe que se eu colocar o mouse aqui nesse ponto, ele aparece o valor e a data, aparece tudo. Então, ó, 3 de janeiro, o valor da ação era 28,41. No dia 22 de fevereiro de 2021, o preço da ação da Petrobras era R$ 20,31. Houve uma grande queda. E se eu analisar de 22 de fevereiro até 23 de agosto, olha a evolução que ocorreu na ação. Só que acabei de perceber um defeito aqui, né? A minha tabela está aqui, ó, começando em janeiro. Não, está certo, começou em janeiro, terminou em setembro. Não tem erro, defeito nenhum. Eu achei que estava invertido aqui a tabela, então dava os preços ao contrário. Então, se eu observar apenas esse ponto de fevereiro até setembro, a tendência dessa ação é subir. Mas se eu olhar só esse intervalo aqui, a tendência dela é queda. E se eu olhar o geral, meio que ela não tem tendência, né? Porque aqui desce, depois sobe. Bom, o importante aqui não é analisar a ação, mas analisar a importância do gráfico para a gente analisar a tendência e visualizar de forma simples e rápida, o que seria muito difícil olhando apenas na tabela. Bom, vamos continuar. Se a minha variável for quantitativa contínua, o que é quantitativa contínua? É quando entre um número e outro existe outro número. Isso acontece com medidas. Peso, altura, tempo. Então, aqui, por exemplo, é o caso do peso. Então, um grupo de alunos, o peso desse grupo de alunos. O peso desse grupo de alunos. A gente tem que criar um intervalo, né, para eu fazer a tabela, mas essa tabela é intervalo de classe, porque a variável é contínua, então eu escolho um intervalo e dentro daquele intervalo eu vejo quantos alunos tem aquele determinado peso. No caso aqui, entre 40 e 50 quilos, tenho 8 alunos, de 50 a 60 tenho 22, e assim vai. Então, nesse caso, o gráfico que eu vou fazer é um histograma, que falando de forma simples, é um gráfico de coluna, onde uma coluna está tocando na outra. Isso acontece porque a variável é contínua.
Na variável discreta, vamos voltar aqui. Entre uma coluna e outra existe um vão, um espaço vazio. Por quê? Porque entre um número e outro, se a variável é discreta, não existe nada. Agora, na contínua, sempre vai existir algo entre um número e outro. Por isso, aqui nós vamos fazer um gráfico de coluna onde uma coluna toca na outra. O histograma, propriamente dito, não é só isso. Mas, por enquanto, vamos ficar só com essa informação sobre o histograma. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso selecionar aqui, inserir coluna. Agora eu tenho que fazer com que uma coluna toque na outra. Eu venho aqui em cima de uma coluna, botão direito do mouse, formatar série de dados, largura e espaçamento. Eu coloco aqui, por exemplo, 1. O certo é colocar 0, mas eu coloco 1, porque eu não quero que fique tão perto, porque eu quero que apareça uma leve divisão aqui. Aqui não apareceu divisão nenhuma, eu posso fazer novamente, formatar série de dados. Vamos colocar um e-mail para ver o que acontece. Na verdade, as colunas devem estar tocando uma na outra, mas eu quero aqui que fique um certo espaço só para a gente poder visualizar melhor. Então, olha só, entre 40 e 50 tem o 8, olha aqui. E olha o que está escrito aqui, ó, entre 40 e 50 ele copiou o que eu coloquei aqui. Ó. Se eu mudasse aqui, ele muda aqui. O que significa essa barra? E depois um traço na vertical e o traço na horizontal. Que significa que de 40 a 50, que 40 eu conto, o 50 não. Depois, aqui o 50 eu não conto, o 50 eu conto, o 60 não. Aqui o 60 eu conto, o 70 não. E assim vai. O último aqui tem um defeito, tinha que estar fechado. Porque o 100 tem que contar. Tá? Então, quando que a gente faz esse gráfico? Quando a variável for quantitativa contínua. Agora a gente pode ter uma outra situação, onde a gente não tem a tabela, vamos supor que a gente não tem a tabela e tem os dados, e quer fazer um histograma. Daí precisa ver qual é a versão do seu Excel. Olha aqui, ó, inserir, gráficos recomendados. Primeiro tem que selecionar aqui. Pode ser que no seu Excel não tenha essa opção, daí você tem que fazer a tabela, tá? Mas se o seu gráfico tiver essa opção, você seleciona os dados, eles podem estar em ordem, fora de ordem, não importa. E aí você vai lá, ó, inserir gráficos, todos os gráficos e seleciona aqui, ó, histograma. Dá OK. Ele fez esse histograma aqui estranho. Por que está estranho? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 categorias aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. Então, como é que eu faço para mudar a quantidade de categoria? Eu venho aqui embaixo, clico com o botão direito, formatar eixo, largura, número de compartimentos. Eu quero 6. Então, coloco o número 6 aqui. E pronto. Nosso gráfico aqui ficou parecido com esse. Não ficou idêntico, porque se você olhar aqui, ó, de 40 a 50, tem intervalo fechado, ou colchete. E aqui, ó, tem parênteses e colchete. O que significa isso? Que do 40 ao 50, o Excel está entendendo que ele vai pegar todos os valores que estão entre 40 e 50, incluindo o 40 e 50. Se vocês observarem aqui, vou colocar aqui, ó, formatar série de dados. Desculpa, não é isso. Adicionar rótulos. Pronto, ó. Tem 11, de 40 e 50. Vamos ver aqui, ó, do 40 até o 50, quantos tem? De fato, tem 11, aparece escrito 11 aqui. Então, olha o que aconteceu aqui. Nessa minha tabela, eu peguei que no último eu incluí 90 e o 100. E o que o Excel faz? Faz ao contrário. No primeiro, ele inclui o 40 e o 50. E já no último, ele inclui o 100, mas não inclui o 90. Então, ele está fazendo o contrário do que eu fiz. Bom, mas o importante aqui é como fazer. Então, resumindo, nós temos aqui o gráfico de setor adequado para variáveis qualitativas nominais com poucas categorias. Aqui um gráfico de coluna adequado para variáveis quantitativas
ordinais. E também o gráfico de coluna adequado para variável quantitativa discreta. Eu também poderia fazer um gráfico de barra, que é quando a coluna é... Vou fazer aqui. Como eu pego a coluna e coloco ela na horizontal. Posso fazer isso aqui. Inserir. Vou no mesmo lugar. E seleciono aqui, ó. Tá na mesma, tá? Depois o gráfico de linha, quando eu estou estudando algo que eu quero estudar, quando eu estou estudando uma série temporal, ou seja, algo que eu quero analisar a evolução do tempo. Depois tem o histograma, quando a variável é quantitativa contínua. E é isso aí. Obrigado.